Olá, começa agora mais um Tela Política, programa da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Hoje, aqui nos nossos estúdios, quem a gente recebe é o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de São José do Rio Preto, Eleusis Paiva. Seja bem-vindo ao Tela Política. Obrigado, Juliano. Obrigado a você, o SBT, a oportunidade de estar com você aí em casa, debatendo um pouco da política do nosso país. Que é muito importante, diga-se de passagem, né, doutor? É verdade. Doutor Eleusis Vieira de Paiva é médico, professor universitário e político brasileiro. Foi deputado federal por 2 mandatos suplentes por São Paulo. É filiado ao Partido Social Democrático, PSD. Em janeiro de 2017, assumiu os cargos de secretário de Saúde e vice-prefeito em Rio Preto. Como foi sua ida para a vida pública? Começou no município? Olha, Juliano, na realidade eu não tenho um histórico de política partidária. E eu sempre me coloco muito mais como médico do que como político. Na realidade, a entrada na vida partidária vem muito porque eu, como médico, ocupei alguns cargos de representação na classe média. Eu fui primeiro presidente da Sociedade Médica aqui de São José do Rio Preto, depois fui presidente da Associação Paulista de Medicina, uma entidade que congrega os médicos do estado de São Paulo, e por último fui 2 vezes presidente da Associação Médica Brasileira. E no último mandato meu da Associação Médica Brasileira, tanto as associações como a sociedade de especialidades, nós batimos muito na tecla de ter médicos dentro do Congresso Nacional para que ajudasse a fazer uma política de saúde pública e privada também adequada para o nosso país. Então foi por isso que eu acabei entrando na vida pública, mas já tardiamente, entrei em 2006, já com 50 anos de idade. O que a gente percebe é que o senhor, como se diz, deu o pulo do gato, né? Antes de se tornar notoriamente conhecido pela população da cidade onde o senhor tem um reduto eleitoral, o senhor chegou a ser deputado federal de primeira, né? Depois o senhor veio exercer um cargo executivo, que isso se tornou mais próximo da população. Como que o senhor chegou a esse cargo de deputado federal, obviamente pelas eleições, mas como que foi sua entrada à disputa na Câmara Federal? Olha, como nós tínhamos falado anteriormente, Juliano, na realidade, o meu foco, tanto no primeiro como no segundo mandato, foi muito voltado à área de saúde, né? Então, minhas campanhas sempre foram feitas com os profissionais de saúde. Se você pegar meu mapa eleitoral, só em 6 municípios do estado de São Paulo que eu não fui votado. E, praticamente, eram os profissionais de saúde, principalmente na primeira eleição, onde praticamente foram os profissionais de saúde que me elegeram. Eu sempre foquei muito a minha vida pública, focado muito, direcionando muito, principalmente para os problemas de saúde que continuam graves até o dia de hoje, né? Por mais que a gente faça, a gente sabe que sempre que o desafio é muito maior do que a gente consegue avançar e conquistar. E isso é um dos pontos que a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo. Doutor, na Câmara Federal o senhor foi apontado pela revista Veja como um dos deputados federais mais atuantes. O senhor sempre defendeu a classe médica, a saúde no Brasil. Como que foi essa sua trajetória? Que conquista que o senhor pode elencar para a gente durante os seus mandatos na Câmara Federal? Olha, muito mais do que... Eu acho que primeiro era um grande desafio, né? Minha família, eu acho que, até por não ter origem política, meus filhos sempre questionaram muito se valia a pena entrar na vida pública, dado que a minha profissão, eu sempre foquei muito na medicina, e até hoje, como professor universitário, eu acho que a grande motivação que eu tenho de vida é a medicina e a área de saúde. E dentro do Congresso Nacional, foquei muito na área de saúde. Eu acho que nós debatemos temas extremamente importantes, alguns, infelizmente, não conseguimos avançar, mas, por exemplo, algo que eu acredito que seria a grande solução que a gente tinha para o nosso país para resolver o problema da capilaridade na área de saúde. Existia teses, ao meu ver, erradas, equivocadas até pelo governo Dilma, na feitura do Mais Médicos, que era a colocação, olha, falta médicos no interior do estado, no interior do país como um todo. Então, como falta médico, vamos abrir escolas de medicina à vontade no país para poder resolver esse problema. Saímos de um pulo de aproximadamente 100 escolas médicas, 100 faculdades formadoras de medicina no país, hoje estamos com o número em volta de 370 escolas. E, infelizmente, né, eu acho que o problema não é ter 370 escolas, o problema é ter escolas funcionando de maneira inadequada e colocando profissionais nem qualidade do ensino. Isso, nem sempre capacitados, né, para estar exercendo a profissão e atendendo os pacientes. E, na realidade, nós tínhamos um projeto, que era uma PEC,
que eu fiz junto com, na época, deputado Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás, que era criando a carreira de Estado na medicina e diversas profissões também da área de saúde. Qual que é o intuito? Você acha que o médico forma e vai querer ir para aquela cidade pequena do interior de 4, 5, 10, 15 mil habitantes, no interior do norte do país, ou do nordeste, ou até da região sul-sudeste? Com certeza não. Mas também não é diferente para juízes, para promotores. Você acha que o juiz forma, ele... Inclusive o juiz passa por esse processo. Exatamente. Né? Então essa era a ideia, era criar uma carreira, que a pessoa entrasse numa carreira de Estado, com uma remuneração adequada, que começasse em cidades menores, semelhante à magistratura, à promotoria, e gradativamente, né, fosse indo para a cidade maior, de tal maneira que a gente pudesse abranger o Brasil como um todo, e colocar, né, nas regiões mais longínquas, a gente ter condições de prestar uma saúde adequada. Essa PEC, infelizmente, nós não conseguimos pôr em pauta. No mandato seguinte, eu não me candidatei. No mandato seguinte, por um problema aí com o partido, o deputado Mandetta tentou liderar essa PEC, também não foi aprovada. Eu acho que isso daí foi uma pena muito grande. Eu acho que nós teríamos avançado muito na qualidade da atenção à saúde se essa PEC tivesse sido aprovada. O senhor quer dizer que hoje no Congresso Nacional existem deputados que defendam ainda essa sua opinião com relação à classe médica? Eu acho que dentro do Congresso, né, o Congresso é muito a fotografia da sociedade. Né? Nós temos diversos segmentos representados, todos os segmentos representados. Tem alguns profissionais, sem dúvida, que se dedicam mais ao setor de saúde, outro mais à área de educação, né, e assim por diante. Né? Alguns representando lobbies econômicos. Nós temos, infelizmente, de tudo dentro do Congresso Nacional. E tem aquele grupo muito focado também na área de saúde. Eu acho que um tema também que nós debatemos muito e conseguimos de avanço é a quantidade de recursos colocados na área de saúde. Se a gente olhar desde o governo Fernando Henrique até o governo Dilma, pelo menos onde eu estava mais atuante, a gente vê que gradativamente, proporcionalmente, se investia menos na saúde, passando a responsabilidade muito, tanto para o Estado como no município. E aqui a gente vê, eu lembro quando secretário aqui do município de Rio Preto, a gente via as dificuldades que a gente tinha para manter a atenção à saúde. Pela legislação que nós temos, o município é obrigado a colocar 15% do que arrecada na saúde. E eu não conheço. Aqui no estado de São Paulo, o município coloca menos de 25%. O município de Rio Preto coloca em torno de 27% a 29% do que arrecada na saúde. Isso por quê? Isso porque o governo federal cada vez mais vem diminuindo o recurso. Ao diminuir recurso, o cidadão mora onde? O cidadão mora na cidade. Ele vai pressionar o prefeito. E acaba a responsabilidade, o prefeito colocando talvez o dobro do que devesse colocar na saúde para tentar equalizar o problema local. É justamente uma dos assuntos que a gente vai debater aqui agora é a saúde, né, que está muito ligada ao seu trabalho. O senhor, como deputado federal, já explanou o seu trabalho na Câmara para tentar melhorar a saúde do Brasil. Como secretário municipal de saúde, o senhor está ali direto com a população. Então, se acontece alguma coisa, eu acho que depois do prefeito é o secretário de saúde, porque são os dois maiores problemas, né? A prefeitura em si e depois a saúde. Por que se investe tanto na saúde, até mesmo quando os municípios tiram do próprio bolso, quando falta do governo federal, investir na saúde? Por que se investe tanto na saúde e vira e mexe a gente tem situações que não consegue atender a demanda com a qualidade que deveria ser? Sempre um raio-x que está quebrado, ou uma fila de 12 horas. Agora, nesses últimos tempos que a gente viu a transmissão da Ômicron chegar avassaladora na população, tivemos muitos problemas nas portas das UBSs e das UPAs. Por que a prefeitura, independente da pandemia, ela não consegue fazer uma gestão de qualidade em que a população possa se sentir satisfeita com o atendimento na saúde? Olha, queria abordar com você 3 temas. Você colocou várias informações. Então vamos falar da Ômicron. Vamos por vez, sem Vamos problema. falar da Ômicron. Eu atuo em São Paulo também, né? Num hospital privado de São Paulo, que já depois podemos falar o nome. Pode falar depois. Pode falar, o Hospital Sírio-Libanês, né? O Hospital Sírio-Libanês, no final de ano, ele tinha uma fila para atendimento que dava de 4 a 6 horas. Albert Einstein, em São Paulo, não estava diferente.
Então, de vez em quando, a gente reclama, olha, mas eu estou com fila aqui no setor público, mas o setor privado, né? Mas nessa situação da Ômicron, digamos. Nós estamos falando da situação pandemia, da Ômicron, da pandemia. Então, você veja que a quantidade, né, de pacientes na rede, tanto pública como privada, era imensa. Então, eu não conheço nenhum país do mundo... um colapso na saúde, né? Teve um colapso, foi mundial, na verdade, né, teve doutor? um colapso, que é mundial, isso que eu ia falar. A gente vai falar, não, mas isso é no Brasil, não. Se você for olhar na Europa, a gente pode citar diversos países, pega a Itália, pega a Inglaterra, né? A gente vai ver que o colapso era semelhante. Então, isso é uma coisa realmente que nós estamos tendo, ela é sazonal, e mesmo assim, eu acho que o Brasil ainda é exemplo. Que pegar Sistema Único de Saúde, talvez esse enfrentamento que nós tivemos aqui em território, aqui no Brasil, do Covid, só foi, chegamos no nível que chegamos, que não aumentou, porque nós tínhamos um Sistema Único de Saúde adequado. Se você pegar, poucos países no mundo, com a dimensão que a gente tem, tiveram condições de fazer uma vacinação tão rápida como nós tivemos no Brasil. Nós temos todo um sistema de atenção básica montado. Vacinação do Brasil, pode pegar, compare assim, com o país... Já está acostumado com esse tipo de situação, Sim, né? Compara, por exemplo, o Brasil, nem sei se é o termo de comparação, mas todo mundo gosta de sempre comparar Estados Unidos, né? Compare como que foi feito vacinação no Brasil e nos Estados Unidos, você vai ver que nós estávamos anos na frente. Então, a parte de atenção básica nos municípios brasileiros, eu acho que nós avançamos muito. E tivemos recursos na pandemia, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que teve um aporte econômico muito significativo do governo federal. Aí a atenção básica funcionou. Tivemos um problema muito na atenção especializada, que também não é um problema do Brasil, né? Ninguém estava preparado para o número de casos que nós tivemos de unidade de terapia intensiva, o mundo inteiro, que nós assistimos pela televisão. O mundo inteiro não estava preparado. Então faltou oxigenador, faltou medicamento. Esse foi, como você disse bem, um colapso que nós tivemos. Mas eu acredito que dentro das possibilidades, eu acho que o sistema público brasileiro foi muito adequado. Vamos fazer agora, no município... Isso, né? uma ressalva. Tirando a pandemia, o senhor foi secretário de saúde em Rio Preto, e na época que o senhor era secretário não era diferente. A gente também teve vários problemas de saúde sim. Em relação ao atendimento. Por que a administração pública não consegue chegar num Eu vou te dar um consenso? exemplo aqui básico de São José do Rio Preto, e te dando alguns exemplos, posicionando números, né? Porque é muito fácil você falar, mas quando a gente põe números, eu vejo adequado, né? Quando nós chegamos no município, na campanha, eu brincava na época, então, com o candidato a prefeito Edinho, que nós íamos fazer um poupa-tempo da saúde. Tentar resolver rapidamente esse problema. E fizemos com 3, 4 meses, 5 meses, nós pusemos numa unidade dentro de um shopping, né, até porque era um modelo que eu tinha visto privado na cidade do Rio de Janeiro, que me empolgou muito. Nós fizemos dentro de um shopping da cidade, onde nós achávamos que eram lugares para fazer um acolhimento, do ponto de vista humanístico, muito bom. E criamos uma estrutura, né, informatizada, né? Até hoje, quem está nos assistindo for ver, você chega na unidade, você tem hora marcada, a sua consulta tinha não conheço hoje o Delta, que tem talvez por Covid, mas já tinha um Delta de no máximo 8 a 10 minutos de atraso no máximo, entre uma consulta e outra, né? Quando você saía, você procurava a unidade, todo o sistema de computador, todo o sistema de informática funcionando, você já saía com horário e hora marcada para os exames que tinham sido solicitados na unidade. Especialidade. E retorno já programado. Então, era uma forma de atualizar, de fazer funcionar, agilizar a máquina, né? Fizemos, na época, um pacote, né, que a gente imaginava do funcionamento para poder funcionar em torno de 25 mil atendimentos mês. A máquina funcionava perfeito com 25 mil atendimentos. Nos primeiros meses, eu fui até cobrado pela empresa, falei, mas doutor, mas não está atendendo 25. Estão atendendo em torno de 12, 13 mil. Eu falei, bom, está capacitado para atender 25. Ainda brinquei com ele, espera 2, 3 anos que vocês vão ver. O que aconteceu? Pré-pandemia, né, 25 mil já era pouco. A gente está precisando de atender mais de 30 mil pessoas por mês. Quer dizer, dobrou. Aí eu vou te dar um outro dado para você ver a dificuldade de uma cidade do tamanho de Rio Preto. Quando nós começamos a checar, vou dar um outro exemplo, ortopedia. Quando nós assumimos, existia uma fila de ortopedia, mais ou menos em torno de 4 meses de uma consulta. Porque, ao meu ver, é inaceitável. A gente foi trabalhar com dados da ANS, setor privado. Até 20 dias a gente achava para o paciente não
urgência adequado, que é o que a Agência Nacional de Saúde Suplementar foca para a iniciativa privada. Então eu falei, vamos fazer a mesma coisa no público. Contratamos, fomos olhar a quantidade de ortopedia na rede, na época, três médicos na rede, para fazer atendimento ambulatorial. Bom, 3 médicos justifica. Contratamos, chamamos de 3 para 14. O que aconteceu com a fila? 6 meses a fila zerou. O que aconteceu? Mais 4 meses depois, nós fomos olhar, a fila volta a crescer novamente. Eu falei, bom, perdemos o número de médicos? Fomos olhar, não. O número de médicos era o mesmo. Eu falei, pô, onde está o problema? Eles vão fazer um levantamento. Aí fizemos um levantamento. O Rio Preto, nós temos aproximadamente 450, 500 mil habitantes. Quantas pessoas você acha que tem cadastrado no SUS de Rio Preto? Tira o hospital de base, porque o hospital de base é cadastro estadual. Só no SUS de São José do Rio Preto. O nosso cálculo que eu fazia, olha, Rio Preto, nós temos muita parte privada em Rio Preto. Eu falei, 30%, 35% deve ter plano de saúde. Nós vamos atender mais ou menos 60% da população, algo em torno de 300 mil pessoas. Esse era o cálculo que a gente trabalhava quando fazia. Para minha surpresa, quando nós levantamos o número de cadastros só do município de Rio Preto, ultrapassava 1,5 milhão de pessoas. Então, o que acontece? Quando um município começa a dar uma excelência de atendimento, qual que é a lógica? Nós temos drenagem de todos os locais. Tanto é que nós começamos a descobrir em Rio Preto, por exemplo, Minas. É a hora do governo federal e estadual trabalhar junto com esses grandes municípios. Sim, que era justamente para você adequar. Então, aí tem aquela demanda. Quanto mais você põe, mais você atrai de outros municípios. Então, se você olhar a drenagem que a gente tem em Rio Preto, de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás, ainda é enorme em Rio Preto. Por quê? Porque eles não conseguem a mesma qualidade de atendimento na cidade de origem. Então, o que acontece? O Triângulo Mineiro todo drena Rio Preto. Então, quanto mais você investe, você melhora, mas também o acesso começa a complicar porque o número de pessoas começa a aumentar muito. A saída para um problema como esse seria mais investimento com a ajuda do governo federal e estadual, como eu disse agora há pouco? Eu acho que a solução, primeiro, nós temos que ter investimento e segundo, temos que ter gestão. E a gestão é você não olhar um município só como Rio Preto. Eu acho que você tem que olhar como região e o próprio estado tem que enxergar como região. Mas se você pegar, na época eu conversava muito com o prefeito de Campinas. Campinas tem um problema parecido, porque o sul de Minas inteiro invade Campinas. Campinas tem uma excelência, 2 grandes faculdades de medicina, com 3 grandes hospitais. O Hospital da Unicamp, o Hospital da PUC e a Santa Casa de Campinas. Esses 3 atraem toda a demanda de Minas Gerais. Então, aí a discussão não é só estadual. Aí tem que haver também uma gestão federal. E lá atrás, que discutia muito os sistemas de consórcio, consórcios municipais e consórcios estaduais. Eu acho que esse talvez seja o caminho para a gente tentar equalizar. O senhor acha que o governo federal, nesses anos que se passam e que enfrenta o mesmo problema com a saúde brasileira, ele consegue enxergar isso ou ele faz vista grossa e deixa por conta dos estados? Olha, antes da pandemia, eu tinha até uma linha de raciocínio. Com a pandemia, nós conseguimos embaralhar tudo, É porque, infelizmente, se as pessoas já utilizavam saúde como um viés político, agora, até medicamento tem viés político. Você receita tal medicamento, você é pró-governo ou anti-governo, se você não tem essa conduta. Então, ficou muito difícil hoje discutir saúde. Mas a minha visão é que, infelizmente, os 3 entes nunca conversaram adequadamente. Município, Estado e União. Fala mais um pouquinho de saúde para a gente terminar nessa conversa sobre administração pública. A gente está enfrentando a pandemia e, pelo visto, a onda que está chegando, que já está instalada, está dando muito trabalho também. E, claro, que envolve política. Foram tomadas medidas durante essa pandemia, desde 2 anos atrás, quando começou, que coube aos governadores e aos prefeitos. Muitos apontaram para essas pessoas, para esses políticos, sim e não, certo e errado. O senhor que já esteve à frente de uma administração pública como secretário de saúde, que se tivesse enfrentando a pandemia, estaria pensando juntamente ao prefeito como enfrentar a situação. O senhor vê que o Estado, e vamos falar aqui da nossa região, do município de Rio Preto, que o senhor é o seu reduto eleitoral, enfrentou isso de uma maneira correta? O senhor teria feito alguma coisa diferente, tomado alguma medida diferente,
tanto para proteger a população contra a pandemia e também pensando na economia? Teria feito algo que ainda não foi feito? Olha, primeiro, eu acho que fazer qualquer tipo de crítica agora é engenheiro de obra pronta, né? Depois que tudo terminou, que fala, mas poderia ter feito isso, aquilo. Obviamente, você tem várias situações que você poderia ter feito diferente. Mas perante a pressão que existia, o momento que existia, eu acredito que as atitudes foram corretas. Eu só questiono, né? Que, primeiro, eu acho que nós tivemos uma avaliação no Brasil, né, no meu modo de pensar, não mais adequada, né? Eu ainda acho que o governo federal tem que dar um norte. Né? O governo federal tem que dar um norte na saúde. Isso e foi uma aí, decisão até os judicial, estados, né, e municípios acompanham e posso até questionar. O problema é que naquele momento não existia diálogo. O governo federal falava uma coisa, os estados falavam outra, e os municípios ficavam perdidos, que é onde mora o cidadão. No meio da pandemia, uma briga política, né, sim, doutor? Aí acabou assistindo o que todos nós assistimos, que foi, no meu ponto de vista, lastimável. Mas se tivesse naquele momento uma condição de diálogo maior da União, do governo federal com os estados, talvez as atitudes que fossem melhor conversadas, nós pudéssemos ter avançado mais. Acho que tem alguns momentos da situação da política brasileira, como essa que a gente passou, o que a gente acabou de dizer aqui, que a política acaba atrapalhando o político cuidar do Brasil? Mas eu não tenho dúvida, né? Eu acho que agora, na pandemia, eu acho que situações é um modo de ver, e aí eu não falo como político, eu falo como médico, como cidadão igual você, né? É um negócio lastimável, né? No início da pandemia, é isso que as pessoas têm que entender. Todo mundo estava aprendendo, como estamos até agora. Essa é a ciência. A ciência, perante um fato novo que ninguém conhecia, todo mundo procurando saídas que ninguém tinha. Naquele primeiro momento não tinha vacina. Qual o tratamento que eu uso? Qual o tratamento adequado? Vários protocolos foram criados no Brasil, no exterior, Europa, Estados Unidos, todo mundo tentando ajudar uma forma. E aí, se a ideia de tratamento vinha do governo federal, meia dúzia de governadores que mostravam o contrário. Eu lembro de algumas substâncias que naquela época se usavam, e eu lembro que um hospital privado em São Paulo teve uma contaminação maciça. Logo no início. Né? Não vamos citar nomes. Sim. E esses médicos, que são meus amigos particulares, tomaram algumas substâncias que eles ficavam com vergonha de poder falar que eles tomaram. Porque naquele momento que eles falassem que tomaram, então eles eram pró-governo federal. E se eles falam que não toma, daí ele é a favor do governo estadual. Então virou uma demanda ruim, difícil, né? Você pegava para médicos aqui em São Jardim, médicos mais jovens que conversavam com a gente, que tem um pouco mais de experiência, falava, doutor, eu estou prescrevendo isso, mas eu tenho respaldo, não tenho? Naquela época está todo mundo aprendendo. Então, se eu falar de hidroxicloroquina, de ivermectina, e atacar, fazer isso para quem prescreveu há 2 anos atrás, ninguém tinha certeza. Se falar hoje, é outra conversa, eu não estou fazendo a defesa de hoje, onde você tem muito mais evidências e mais estudos para falar, olha, essa droga realmente eu não usaria. Mas há 2 anos atrás, né, quem não usou, que está assistindo o programa e que não usou? Né? Naquela época existia protocolos que não eram firmados só no Brasil. Né? E eu acho, né, até para ficar muito claro, meu posicionamento não é político, né, e a grande saída nossa era a vacina, né, que naquela época nós não tínhamos e hoje temos. E talvez, né, a crise que nós estamos vendo hoje, mesmo com todo o número de pessoas contaminadas, eu não conheço família que não tem contaminação. A minha família inteira teve Covid agora, essa segunda onda, e graças a Deus ninguém em estado grave, por 2 motivos. Talvez que a agressividade do vírus não seja tão igual a Delta, começo, né? Mas também muito, eu não tenho dúvida, um enorme fator está todo mundo vacinado, ou a grande parte da população, 80% pelo menos com a primeira dose. O senhor é candidato às eleições agora, ou pré-candidato às eleições de 2022? Olha, como pré-candidato, sim, nós estávamos até conversando antes, né, Juliana? Falo que hoje o momento está tão volátil, eu nunca participei de um momento político onde tinha uma volatilidade muito grande. O que você enxerga hoje, dali uma semana, está totalmente diferente. Então, eu estou esperando ter mais claro o cenário que a gente vai ter. Eu imaginava que janeiro teria o cenário claro, ele na realidade não está. Eu acredito que lá para fevereiro, março, a gente tem um cenário mais claro, até para poder definir. Você vai esperar mais um tempo para definir? Sim.
qual candidatura, mas que será candidato a gente pode dizer que sim. Provavelmente sim. Eu acho que candidatura, eu pelo menos, que não tenho, como é que eu posso falar, eu não vivo de política, entendeu? Eu faço porque eu acredito que todo cidadão, e você também que está em casa assistindo, eu acho que em determinado momento da vida da gente, a gente tem que se dedicar a uma causa pública e poder servir as pessoas. Eu acho que política vale para esse ponto, para você poder criar políticas adequadas para servir as pessoas. Então, se nesse momento o partido achar e a situação for necessária para que seja candidato, nós vamos ser. Caso contrário, vou estar ajudando alguém numa candidatura majoritária. Se o senhor optar por sim, sou candidato, sou pré-candidato a deputado estadual ou federal, qual que é a base política que o senhor chega para enfrentar essas eleições? Como que o senhor chega, com que proposta o senhor chega para tentar se reeleger novamente, como no passado? Olha, proposta não muda. Eu acho que primeiro é o ideal de acreditar, entendeu? Que nós temos aí uma grande dívida social nesse país. E dentro dessa enorme dívida social, uma é que você pautou na conversa de hoje, é a questão da saúde no Brasil. Infelizmente, nós temos cidadãos de primeira e segunda categoria no nosso país quando a gente olha a área de saúde. Quem pode e tem recursos para ter um plano de saúde, para ter uma atenção, e quem não pode vai para a rede pública e, infelizmente, nós temos essas filas enormes. Eu acredito que a gente possa ter um modelo de assistência à saúde nesse país em que as pessoas possam ser atendidas igualitariamente, de uma maneira digna e respeitosa. Eu acredito. O senhor, como uma liderança política regional, já ocupou cargos políticos muito importantes e convive com políticos muito importantes, provavelmente já deve ter sido procurado para alianças dessas eleições desse ano, 2022. O senhor já tem definido um apoio a um candidato a pré-governador, um apoio à presidência da República para essas eleições, até mesmo para um deputado estadual, uma dobradinha? Olha, Juliano, está tão difícil a gente entender o cenário. Nós estamos aqui, eu e o Juliano, exercendo aí o nosso direito de tentar ter uma bolinha de cristal para tentar entender, desenhar o cenário. Desenhar. Olha, no mínimo, nós vamos ter 8 candidaturas já a governador do estado, né? Me parece, pelo que a gente está ouvindo, né? Parece que o Novo lança um candidato. Teu partido que... O PSD, nós estamos agora com 3 candidatos em reta final, acho que anuncia... Potenciais, digamos assim. Potenciais que deve anunciar, provavelmente, estou falando do governo estadual, deve anunciar até o final de fevereiro. O Podemos, até para alavancar a candidatura do Moro, vai ter candidatura aqui no estado de São Paulo. PT, com certeza, na candidatura do Haddad, o Márcio França, candidatura do PSB, o João Dória patrocinando a candidatura do Rodrigo Garcia pelo PSDB. Está faltando. Já falamos em quantos? Falamos em 5 aí. Provavelmente o Ciro Gomes, candidato federal, vai ter que ter alguém, porque é o maior colégio eleitoral, então tem que ter alguém para poder ajudá-lo. Então nós vamos sair aí mais ou menos com 10 candidaturas, eu não sei que eu estou esquecendo alguma aqui. Nós estamos saindo pelo menos com 10 candidaturas. Tem que ver quais são que se consolidam, que para consolidar vai depender muito a nível federal. Né? Quais são as candidaturas que nós vamos ter a nível federal para fazer. Que decida lá em cima, aí depois a próxima base. Não tenho dúvida. O PSD, ele não é de hoje, que ele já vem namorando o PT, que é uma aliança, digamos, nova a âmbito nacional e até no estado de São Paulo. O senhor acha o que dessa aliança? Eu estava falando do PSD, o meu partido. Do PSD, isso. Então, é até bom você me perguntar, porque a gente deixa claro isso daí, entendeu? Nós fizemos uma reunião, tanto da Executiva Estadual como da Nacional, participei das duas, onde nós definimos, né? Até para quem está nos assistindo, eu acho que tem que ser até didático para as pessoas entenderem como é que nós estamos vivendo o Brasil. O primeiro grande problema que nós temos é que as pessoas votam muito mais no nome, no candidato, do que no partido político. No entanto, o que te leva a ir para um partido político? Primeiro, o que me levou a um partido político é afinidades ideológicas com os princípios desse partido. Quando nós temos eleições em 2 turnos, é exatamente por isso, que no primeiro turno, eu acredito que aqueles partidos que têm uma maior estrutura têm a oportunidade de falar o que eles pensam. Por exemplo, nós pensamos a economia de uma forma liberal. E essa opinião tem peso. Né? Sim, nós pensamos a economia de uma forma liberal. Nós pensamos a saúde de uma forma igualitária.
né? E assim por diante. Então, acho que o partido decidiu que nós vamos ter candidato nas majoritárias estaduais e federais. Federal, o nome já é de conhecimento público, é o Rodrigo Pacheco, né? Que é hoje o presidente do Senado, uma pessoa extremamente capacitada, nível de conhecimento fantástico, uma carreira curta e brilhante. O Rodrigo Pacheco será o nosso candidato à presidência da República, pré-candidato atual e futuro candidato. E a nível do estado de São Paulo, né, nós temos uma candidatura que atualmente está meio em vias de decidir, mas nós agora temos 3 postulantes, então nós vamos lançar. Então, isso fica claro, o presidente do partido, Gilberto Kassab, já colocou isso por diversas vezes, nós vamos ter candidato em São Paulo e vamos ter candidato a nível federal. Aí você pergunta, e segundo turno, vocês vão apoiar o quê? Eu espero que nós estejamos no segundo turno, portanto, nós vamos querer aliança com a gente. O senhor é do tipo do político que decide pela sua própria ideologia, mesmo simpatizante do partido que escolheu fazer parte? Se o partido escolher e o senhor não concordar, o senhor vai para que lado? No seu mesmo, na tua escolha, ou vai pelo partido fazendo jus à aliança partidária? Olha, eu vou de acordo com os princípios, né? Os teus ou os do partido? Eu vou com os meus princípios, né? E espero que os meus princípios sejam muito próximos ao do partido. Eu deixei de ser candidato em 2014, justamente porque naquele momento eu perdi uma disputa dentro do partido, que foi democrática. Eu perdi uma disputa dentro do partido, o partido foi apoiar a presidente Dilma e eu não me senti confortável de sair candidato apoiando, até por ter vivido com ela 4 anos. Enquanto deputada da presidente da República, eu entendia que realmente ela não fez um mandato adequado e suas posições são muito antagônicas ao que eu defendo dos meus princípios. Então, eu preferi, naquele momento, não disputar a eleição do que andar junto. Não teria nenhuma dificuldade. Eu acho que quando a gente não tem política como negócio e não tem política como meio de vida, eu acho que te dá conforto de você falar, olha, essa decisão eu não tenho, não vou. Mas eu acredito que o partido está muito bem postado para essa eleição, com uma candidatura a nível de Estado, com uma candidatura a nível federal, e eu acredito que vai ser um momento ímpar para a gente poder colocar para a sociedade o que nós pensamos, o que nós idealizamos para o Brasil, e está forçando, inclusive, as outras candidaturas a rever posicionamento político, principalmente em estruturas básicas que a gente tem no Brasil. Eu acho que o grande desafio ainda é saúde, ainda é educação, né? Ainda é renda, né? As pessoas passam fome no nosso país, isso é real, e a infraestrutura do país, né? E segurança pública, principalmente nos grandes centros. Eu acho que esse é o grande desafio para o país. Eu acho que cada candidato, tanto postulante a nível estadual como federal, tem que apresentar as suas propostas para solucionar esses problemas. Doutor Eleuso, o senhor nunca foi um político de ataque, mas o senhor sempre se posicionou de forma veemente quando não concordava com a situação. Existe alguma situação hoje, tanto do governo estadual, de federal, que o senhor pode falar, não, isso que está fazendo eu não concordo e faria dessa forma? Com relação a relação à política também, com relação à economia, com relação à saúde? Olha, o problema não é de você atacar, você pode divergir, né? Eu acredito que divergir não significa, inclusive, que você é oposição. Eu, quando estou até dentro do governo, eu posso divergir de uma conduta, eu acho que essa é a lealdade que você tem que ter com as pessoas. Divergir, olho no olho, falar para a pessoa o que você pensa, até para poder acontecer 2 coisas. Ou a pessoa rever posicionamento, ou você mesmo se convence, talvez, que a tua ideia não é a melhor e tem alguma coisa melhor. Então, acho que divergir, de vez em quando, é até afunilar para um caminho único, né? Agora, aqui tem muita coisa que a gente tem que fazer diferente no nosso país, eu não tenho dúvida, você que está nos assistindo também não tem dúvida. Eu acho que agora é o desafio como fazer, né? Não adianta você fazer diagnóstico. Eu brinco que política, eu entendo, é igual medicina. Não adianta só fazer o diagnóstico, você tem que preparar também, ter condições de prescrever, de ter um tratamento adequado. Tem que diagnosticar e tratar adequadamente. Qual o legado que o senhor quer deixar para a política brasileira e como cidadão, doutor Eleuso Spaiva, qual o legado que o senhor quer deixar para a população que hoje te escuta e vê o senhor como um político que representa ela mesma? Olha, o primeiro legado que eu sempre pauto isso muito com meus filhos, né?
normalmente existe uma tendência natural, e eu que dou aula em universidade, existe uma tendência natural, principalmente dos mais jovens, né? Quando você fala de política, né, eles até brincam, professor, a política não, né? Nós já sabemos como é que são os políticos. E eu acho que só tem um jeito da gente melhorar esse país. Até porque quem não gosta de política tem um problema, é governado por aqueles que gostam. E aqueles que gostam de política, na grande maioria das vezes, não nos representam. E só tem um jeito de melhorar esse país. É você que está nos assistindo, as pessoas de bem, começarem a colocar o seu nome à disposição, começarem a interferir diretamente para a gente poder mudar a cara da política nesse país e para a gente poder continuar avançando. Eu acho que nós olharmos, já avançamos muito nesse país, já avançamos. Pegar as últimas 3 décadas, eu acho que nós tivemos um grande avanço, mas dá para fazer muito mais e muito melhor do que nós fizemos até agora. Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente para os jovens desse país, que são, acho que, o nosso futuro. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Tela Política. Eu que agradeço a você, a toda a equipe do SBT. E esse foi mais um Tela Política com o Dr. Eleusis Paiva, ex-deputado federal, ex-vice-prefeito de Rio Preto. E eu espero vocês até o próximo.